Oi, eu sou a Milena. E eu sou a Samantha, e nosso trabalho é sobre cromatografia gasosa. Diante de tantos métodos analíticos, um método que relaciona separação, identificação e qualificação de espécie química é a cromatografia, que envolve um processo de separação de mistura, os quais os componentes que serão separados são divididos em duas fases, a fase móvel e a fase estacionária, onde a fase estacionária é a fase fixa, onde as substâncias estão sendo separadas, e a fase móvel é a líquida ou a gasosa. A descoberta da cromatografia é atribuída a um botânico russo em 1903, onde ele conseguiu separar pigmentos de cloroplastos contidos em folhas verdes de plantas utilizando um tubo de vidro contendo carbonato de cálcio. Em 1931, houve o aperfeiçoamento da cromatografia em coluna, separando e identificando as xantofilas da gema de ovo, utilizando o mesmo equipamento do botânico russo. Em 1941, foi apresentado o primeiro modelo que comprovou a eficiência da coluna cromatográfica, e em 1952 lançaram as bases fundamentais da cromatografia gasosa e da cromatografia líquida de alta eficiência. Nesse mesmo ano, James e Martin implementaram o uso de gás como fase móvel, ou seja, para arrastar a amostra dentro da coluna de separação. A partir dessa época, a cromatografia começou a evoluir rapidamente, até que no início da década de 80, a técnica da cromatografia gasosa foi aperfeiçoada e substituída quase integralmente pela cromatografia gasosa de alta eficiência, permitindo, por exemplo, a otimização da análise de modo a obter uma resolução adequada no menor tempo possível. Diante disso, a cromatografia gasosa é uma ferramenta muito importante e utilizada em várias áreas. Esses são alguns exemplos de cromatógrafos. A cromatografia gasosa é uma técnica para separação e análise de misturas de substâncias voláteis que veio possibilitar de maneira rápida e eficiente uma série de separações extremamente difíceis ou mesmo impossíveis pelos métodos tradicionais. Os princípios do método cromatográfico são os mesmos para todas as formas de cromatografia, ou seja, é um processo no qual uma mistura de substâncias pode ser separada graças à passagem de uma fase móvel gasosa que transporta a amostra da fase estacionária através da coluna de separação até o detector. Separados são detectados. A cromatografia ela é dividida em duas fases, a fase móvel e a estacionária. Na cromatografia gasosa, um gás é usado como fase móvel. A função do gás ela é apenas a de transportar por arraste os componentes da amostra através da coluna, sem participar dos processos de interação, e por esse motivo ele é chamado de gás de arraste. Existe uma variedade de gases para o funcionamento dele, mas ele varia de acordo com o analisador e o tipo de detector específico. Os gases mais utilizados são o hélio, hidrogênio, nitrogênio e argônio. Mas como o hélio ele é de difícil obtenção e alto custo, ele é pouco utilizado aqui no Brasil. O uso de gás especial e de equipamentos ideais na realização da cromatografia gasosa, eles também podem melhorar sensivelmente a precisão dos resultados analíticos. E a pureza do gás de arraste, ela também interfere no resultado. Impurezas críticas nesse gás, ela pode interagir com a fase estacionária e causar problemas significativos, o que reduz a sensibilidade do analisador e diminui a vida útil da coluna. Dependendo da técnica, gases adicionais são às vezes necessários
como um gás auxiliar, que é usado na saída da coluna para aumentar o fluxo de gás para o detector. A fase estacionária, ela é uma fase fixa, onde a substância que está sendo preparada ou identificada fixa-se na superfície de outro material. Quando um sólido adsorvente ele serve como fase estacionária, a técnica é chamada de cromatografia gás sólido. E quando um líquido é distribuído sobre um sólido inerte, ou quando ele cobre a parede interna de um tubo com uma fina camada, ela chama-se cromatografia gás líquido. Um exemplo de um sistema cromatográfico ele é dividido em 6 partes. A primeira parte, reservatório de gás de arraste, onde o gás de arraste fica contido em cilindros sob pressão. Um critério importante na escolha do gás é a compatibilidade com o detector, pois alguns detectores trabalham melhor quando se usam determinados gases, e a vazão do gás de arraste, que deve ser controlada, é constante durante a análise. Parte 2. Sistema de introdução de condicionamento da amostra. Na cromatografia gasosa, onde introduz a amostra é no injetor, que é um bloco de metal conectado a uma coluna cromatográfica e a alimentação de gás de arraste. Esse bloco contém um orifício com um septo, geralmente de borracha de silicone, onde as amostras podem ser injetadas com microseringas. O injetor deve ser aquecido a uma temperatura acima do ponto de ebulição dos componentes da amostra, para que a amostra se volatize completa instantaneamente e seja carregada para a coluna. A terceira parte é a coluna cromatográfica. Depois de injetada e vaporizada, a amostra ela é introduzida na coluna, onde é efetuada a separação. As colunas cromatográficas utilizadas, elas podem ser de níquel, aço inox ou de vidro. De acordo com o aparelho, as colunas variam de formato, mas a maioria das vezes elas são em espirais. O comprimento e o diâmetro da coluna usada, ela vai depender do material a ser analisado. A quarta parte são os detectores. Eles quantificam e indicam o que sai da coluna. Eles transformam as variações na composição do gás de arraste em sinais elétricos. Existem diferentes tipos de detectores. Os detectores de condutividade térmica, que eles são usados para compostos orgânicos, inorgânicos e derivados de petróleo. Os detectores de ionização de chama, que são utilizados apenas para compostos orgânicos com baixa sensibilidade para formaldeído e ácido fórmico. Os detectores de captura de elétrons, que são usados principalmente na detecção de pesticidas e drogas. E os detectores fotométricos de chama, que apresentam alta estabilidade para compostos sulfurados e fosforados. A quinta parte é a eletrônica de tratamentos, onde purifica os ruídos para uma melhor análise. E a sexta parte é o registro de sinal, que avalia e analisa, analisa e avalia os dados obtidos do processo. Bom, a cromatografia gasosa, ela é uma técnica analítica muito usada em laboratórios industriais e de pesquisa para controle de qualidade. Por causa da sua simplicidade, sensibilidade e eficácia na separação de componentes de mistura, a cromatografia em fase gasosa é uma das ferramentas mais importantes na química. Diversas análises de rotina são realizadas em curto espaço de tempo por ela. Ela é uma técnica frequentemente usada em muitos laboratórios ambientais e forenses, porque ela tem um poder de resolução excelente e com isso ela possibilita a análise de várias substâncias em uma mesma amostra, e assim permite que pequenas quantidades de amostras também possam ser analisadas. Ela é usada também para monitorar processos industriais. Os equipamentos de cromatografia gasosa pode ser usado conectado a espectrômetros
de massa do seguidor magnético. Quando eles são usados em conjunto, o equipamento é útil para identificar centenas de componentes que constituem sistemas naturais e biológicos. Por exemplo, podem caracterizar contaminantes do ar, álcool no sangue, produtos alimentícios, exames sanguíneos, e assim é possível detectar uma pequena amostra de porcentagens de oxigênio, monóxido de carbono, entre outros. Um exemplo de aplicação é o Hospital de Clínicas da Unicamp, que ele recebeu um equipamento de cromatografia e espectrometria, sendo o primeiro do Brasil instalado em um hospital. Esse equipamento detecta diversas substâncias de importância toxicológica, como medicamento, drogas de abuso e praguicidas. Então, eu vou falar um pouquinho do funcionamento dele. O aparelho ele tem uma biblioteca com uma composição de 30.000 substâncias químicas e para cada substância há um espectro de massa de DNA único. Então, o analista tem que montar e calibrar o equipamento para o tipo de material que ele quer. Assim, ele coloca a amostra no injetor do equipamento, que é transportada por um gás pela coluna. Os componentes presentes na amostra são separados dentro da coluna, e se ele tiver mais afinidade com o gás, ele sai da coluna, e se tiver mais afinidade pela coluna, ele ficará preso e vai demorar um pouco mais para sair. Então, após isso, serão impressos os gráficos nos computadores que estão conectados ao equipamento e analisados, e essas informações serão levadas ao procedimento da espectrometria. E essas são as nossas referências bibliográficas.